Dia dos Namorados está chegando e por isso eu decidi preparar uma aula muito especial para os apaixonados e também para quem não está apaixonado. Tem aula para todo mundo. Então a gente vai aprender hoje nessa aula a fazer esse criativo aqui do zero. Então a gente vai passar por tudo isso para chegar nesse resultado. Vocês vão ver que é bem tranquilinho de ser feito. Fechou? Sem mais delongas, se você curte conteúdo de design e também sobre organização e produtividade, eu já te convido para se inscrever aqui no canal. E é isso, sem mais delongas, vamos para a aula. Eu já criei aqui o meu documento, agora vamos começar a montar o nosso BG. Já criando aqui uma cor sólida, vou trazer esse tom de vermelho, aqui está o código, caso vocês queiram utilizar. Vou dar OK. E aí já vou trazer para cá algo que a gente vai colocar aqui no fundo para compor o nosso BG. Vou aumentar aqui. Vamos mudar para o modo divisão. E aí vamos em filtro, desfoque gaussiano. E vamos aplicar um desfoque bem alto, só para ficar esses pontos de luz aqui. 70. Vamos deixar aqui em 60, na casa dos 60. 64 tá bom. E aí eu vou trazer para cá uma outra imagem que vai compor também o nosso fundo. Deixa eu só aumentar aqui. E aqui a gente vai vir em filtro, desfoque de caixa. Então, vamos colocar um desfoque aqui de 11. E agora é só trabalhar com opacidade. Aqui eu vou abaixar um pouquinho da opacidade para aparecer aqui nosso fundo também, que no caso é essa imagem que a gente colocou. Aqui eu abaixo um pouquinho também da opacidade. Vamos deixar assim. Qualquer coisa a gente vai ajustando depois. E aí, vou trazer para cá um flare e uma luz, já pra gente continuar aqui compondo o nosso BG. Primeiro, essa luz aqui eu já vou mudar para divisão, para tirar aquelas partes escuras e vou aumentar bastante. Vou aumentar. Deixa eu girar aqui. Por quê? Eu vou colocar esse ponto de luz aqui bem no meio, que basicamente vai ficar atrás do casal, da imagem que eu vou trazer. Vocês vão ver. Por isso que eu tô falando que depois a gente pode ir ajeitando. Primeiro o foco é aqui no BG, para depois a gente ir trazendo mais coisas, tá? Então aqui o flare também, vou aumentar. E aí o flare eu vou mudar para luz indireta. E aí vai também concentrar essa iluminação aqui no meio. Vamos deixar dessa forma, agrupa aqui com Ctrl G, vamos chamar de BG. E aí agora vamos trazer a imagem do casal. Temos aqui a imagem do casal. Deixa eu já enquadrar aqui. Vamos deixar dessa forma. E aí já dá para também trazer aqui o objeto que a gente vai utilizar atrás, que é uma moldura. Só que nessa moldura a gente tem aqui, no caso, branco, né? A gente tem um BG branco. E a gente vai tirar de uma forma bem tranquila. Vou pegar aqui o letreiro retangular, atalho M. Vou selecionar essa parte aqui de dentro. E crio uma máscara. Fechou? Aí vai criar uma máscara assim. Agora eu dou Ctrl I na máscara, vai inverter. Esse objeto de moldura a gente vai colocar aqui, ó, abaixo da luz. Por quê? Justamente para dar esse efeito aqui da luz por cima da moldura. Se a gente deixar aqui, você vê que não fica tão interessante. Então a gente coloca abaixo. E aí eu já vou vir aqui com Ctrl T. Aumenta um pouquinho, vou girando para deixar ele um pouco inclinado. Então vou deixar assim. Abaixo um pouquinho aqui, talvez. Diminuir um pouco a foto. Aí, vamos deixar assim. Agora, deixa eu agrupar aqui como imagem, porque já já a gente vai fazer alguns ajustes nessa imagem, que vai ficar bem legal. Mas antes do ajuste, vamos fazer um fade aqui na parte de baixo. Por quê? Aqui embaixo é onde vai ficar a nossa copy. Então a gente já começa fazendo esse fade para deixar tudo prontinho, tudo bonitinho. Como que eu vou fazer esse fade? Eu não vou fazer com gradiente, dessa vez eu vou fazer com brush. Então eu crio aqui uma nova camada, venho com o brush, tá? Segurando o Alt, eu vou coletar um tom aqui do fundo, pegar esse tom aqui mesmo,
Vou aumentar um pouquinho mais. Como que eu faço para aumentar? Segurando o Alt, eu clico com o botão direito do mouse e vou virando o mouse para a direita. Aí aumenta o nosso brush. Aí vem trazendo o mouse para a esquerda, eu vou diminuindo, tá? Então é um atalho aí que você pode utilizar bastante, caso você não saiba. E aí eu vou pintando aqui embaixo, fazendo assim. Lembra de deixar o fluxo baixo. Eu vou dando uns cliques dessa forma. E aí, o que é que a gente faz agora? Eu vou trazer aqui de novo essa imagem 2 que eu utilizei. Segurando o Alt, eu vou dar um clique e arrastar aqui para cima. Agora, eu vou clipar somente no Fade. Aí eu posso diminuir um pouquinho mais, dar uma mexida aqui. Só que essa parte aqui de baixo já tá legal. Aí, por enquanto, vamos deixar o Fade assim. Agrupo, Fade. E agora, vamos trabalhar na nossa imagem. Primeiro passo, vamos vir em filtro do Camera Raw. Vamos dar uns ajustes nela. Textura, claridade, desembaçar. Aqui na cor, vamos abaixar um pouquinho, deixar um pouquinho frio. E colorir um pouquinho, puxando aqui pro magenta. Vou dar um OK. Agora, a gente vem aqui com equilíbrio de cores, clipa também. E aí vamos mexer aqui, puxar um pouquinho pro vermelho, puxar um pouquinho pro magenta e vamos puxar também pro azul, mas não tanto. Descer mais um pouco, porque a gente já deu um ajuste lá, né? Deixou um pouquinho mais frio pelo Camera Raw também para não exagerar. Vou deixar aqui em 11. E aí vamos fazer um ajuste também, criando aqui um ajuste de matiz. Clipo novamente, venho no ajuste, clico aqui em propriedades, na parte da mãozinha, e vou coletar esse tom, que é um tom de azul. Pegou ciano aqui, mas tranquilo. A gente vem aqui, saturação, tira toda a saturação, muda para o canal azul, tira a saturação também, para a gente tirar aquele azulado. Por quê? Basicamente, a gente vai trabalhar aqui com duas tonalidades, a do amarelo e a do vermelho. Então, a gente vai tirar a saturação do azul para não ter, basicamente, azul aqui no criativo. Agora, vamos também fazer um ajuste de cor seletiva. A gente vai clipar a cor seletiva, já tá aqui no canal vermelho, que já veio por padrão, né, o primeiro canal, e é justamente nesse que a gente vai trabalhar. Justamente para ambientar melhor a nossa imagem, dá só um toque final ali para deixar 100%. Então aqui na parte do ciano, a gente vai descer um pouquinho. Vamos deixar aqui em 15. No magenta, a gente pode colocar um pouquinho, mais 3 tá bom. Amarelo, vamos tirar um pouquinho. Deixa eu ver, vamos tirar. Aqui tá bom. E aqui nos pretos, com todo cuidado, a gente coloca um pouquinho. Por que eu falo com todo cuidado? Por causa disso daqui, ó. Você pode contrastar muito, tirar muito, colocar muito do preto ou tirar muito. E daí, eu não aconselho mexer tanto no preto. Geralmente eu trabalho ali, no máximo até mais 5 e no mínimo até menos 5. Tá? Então vamos deixar aqui em 2. Você vê que a gente já deu um ajuste. Bora ver aqui como estava. Tava dessa forma. Filtro do Camera Raw, equilíbrio de cores, matiz, cor seletiva. Então a gente já deu uma ambientada. E aí agora, na foto aqui do nosso casal, a gente vai colocar um efeito, mais ou menos um efeito de cartoon. Como é que a gente faz isso? Eu vou selecionar tudo isso daqui que está dentro do grupo, a imagem e também os ajustes, e vou dar um Ctrl J, e aí eu duplico tudo isso aqui da seleção. Após isso, ainda com tudo isso daqui selecionado, eu venho com o botão direito e converto em objeto inteligente, tá? Então, eu vou ocultar esse daqui. E aí, eu gosto de deixar porque quem me conhece sabe, quem já viu outras aulas sabe, sempre que eu vou fazer algum ajuste, eu gosto de deixar aqui os efeitos, os ajustes, tudo bonitinho, organizado, como algo de reserva. Ou seja, se eu fizer alguma coisa de errada nesse daqui, eu já tenho esse aqui com mais facilidade para pegar. Por quê? Aqui tem um objeto inteligente.
Se eu der 2 cliques, os ajustes vão estar todos aqui. Só que aí vamos supor que eu precise rasterizar. Então, se eu rasterizar essa camada, já foi. Não tenho mais nada aqui dentro. Mesmo se eu converter aqui em objeto inteligente, ó, converter em objeto inteligente, se eu der 2 cliques, não tem mais nada, tá bom? Então, eu sempre gosto de deixar aqui, deixa eu dar um Ctrl Z, sempre gosto de deixar aqui como segurança, tá? Então, é isso. Vamos lá. Então, vou selecionar aqui o que eu fiz, vou vir em janela, ações, vai abrir aqui meu painel de ações e eu vou disponibilizar aqui essa ação para vocês, tá? Que é justamente uma ação de cartoon. Ela só tem uma action e aí eu só venho aqui, seleciono a action e clico em play. Então esse é o nosso resultado, você vê que fica bastante forte. Então aqui a gente vai fazer o quê? Controlar a compacidade. Então eu vou diminuir bastante, deixar aqui para ficar só uns tracinhos. 12. Percebe que tem uns tracinhos ali, ó. Então dá mais um efeito assim, mais ou menos de desenho de cartoon mesmo. Então a gente pode até deixar em 10 aqui para diminuir um pouco dos traços. Aí, beleza, agora vamos para a parte da copy. Então já vou vir aqui com o atalho T, vou dar um clique, escrever Namo, mudar aqui para branco, vamos colocar acima do fade, né? Namo, duplico, Ctrl J, Rados. Daí agora vamos ajustar aqui, deixar ele bem coladinho, não tanto, mas ainda assim coladinho. Aqui tá bom. Agora, feliz dia dos... Vamos mudar a fonte. Centralizo aqui na nossa prancheta. Vou trazer aqui pra cima. Mudo aqui pro amarelo. Vamos dar 2 cliques aqui. Vim em sombra projetada. Restaura aqui para padrão. E aí eu vou mudar aqui a distância. Deixar aqui. Distância, colocar só um pouquinho. Só para dar uma sombra mesmo. E aí, já já a gente vai fazer um ajuste aqui no nosso fade para dar mais contraste, tá? Então, vou deixar aqui. Seleciono esses dois, agrupo. Vou chamar de namorados. Centralizo. Já tá centralizado. Às vezes eu faço isso no automático, só no olhômetro, mas não confie no olhômetro de vocês. Se certifique de estar certinho. E aí a gente vai colocar outra informação aqui embaixo. 14 de junho, dia dos namorados. Vamos mudar a fonte, né? Botar regular. Caixa alta. Diminuir um pouco. Diminuir mais. E vamos passar. Vou criar também aqui um retângulo em volta dessa informação aqui. E aí eu vou trazer o retângulo para baixo. Isso daqui eu vou mudar para branco, não vai ficar amarelo. E o retângulo eu vou mudar aqui o modo de divisão para sobrepor. E é só controlar a opacidade aqui. Que aí ele vai justamente pegar essa parte do fundo para sobrepor e fica legal. Fica um tom sobre tom bem maneiro. Seleciono o retângulo, seleciono a informação e vamos centralizar aqui no meio certinho. Esse retângulo, vou arredondar um pouquinho as bordas, só um pouco. E aí o que acontece? Vocês vão entender já já, quando a gente for mexer aqui no fade, do porquê que eu coloquei aqui sobrepor e não coloquei já uma cor sólida. Já já a gente vai fazer um ajuste no fade, vocês vão entender. Mas aí eu vou agrupar já aqui. Colocar info de informação, centralizo. Na ponta de cá, na ponta de cá. Então aumenta um pouquinho
para deixar alinhadinho com namorados. Show de bola. Daí agora vamos colocar uma frase aqui. Frasezinha. Vamos espaçar bastante. Deixar aqui 300. E vamos dar uma quebra. Enter. 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 Eu vou diminuir mais. E aí vamos ajustar aqui. Bora botar lado para baixo. Fazer esse ajuste. Deixa eu apagar aqui. Não me deixa. Botar o 100 para baixo. Ou melhor, 100 para cima e o suporte para baixo. Aí eu vou tirar aqui o espaçamento entre linhas. Não tanto. Aí tá bom. Eu vou alinhar aqui. Deixar um pouquinho aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl 0 para visualizar. Não, tá bem colado. Você vê que o espaçamento de cá não é o mesmo do de cá. Então, bora ajeitar. Bem melhor. Agora aqui, vamos agrupar isso tudo como H1. E aí tá abaixo da margem, então eu vou subir aqui. Aí aqui no Fade, vamos fazer um ajuste. Lembra que eu te falei que a gente vai dar um pouquinho mais de contraste? A gente vai fazer isso de uma forma bem tranquila. Branco, branco, só clicar no D, que vai resetar. E aí com o brush aqui. E com preto, vamos abaixar um pouquinho mais o fluxo. Vamos dar uns cliques aqui, ó. Um pouquinho mais. Vamos dar uns cliques aqui para dar um pouco mais de contraste. Nessa parte de cá, lembra que eu falei que eu botei sobrepor justamente para integrar com o nosso fundo? Então, vamos dar uma brincada aqui também. Você vê que à medida que a gente vai colocando mais uma parte escura ali no fundo, ele vai agindo aqui também no nosso retângulo. Vou aumentar um pouco. Deixa eu ver. Diminuir o fluxo e passar aqui um pouquinho. Só para dar um contraste a mais no Feliz Dia dos, já que a gente está usando um amarelo. Agora vamos trazer os elementos para cá. Deixa eu puxar todos eles. Esses elementos aqui eu já baixei com desfoque. Então a gente já vai colocar esse aqui. Esse aqui em cima. Esse em cima do O. E esse de cá vamos deixar aqui. Vamos dar esse daqui pra cá, ó. Pra dar um pouquinho de profundidade. Agrupo tudo. Chamo de elementos. Daí agora vamos criar aqui uma camada. Pegar aqui o preto mesmo. O brush novamente. Vou aumentar aqui o fluxo. Deixar em 60. 60 tá bom. E aí, eu venho de leve aqui, ó, nas pontas e vou fazendo mais ou menos uma vinheta manual mesmo com o brush. Vou mudar aqui para sobrepor. Controlo um pouco na opacidade. Vamos vir agora a pesquisa de cores. Vamos pegar um LUT, que é justamente esse segundo. E aí vamos controlar aqui também na opacidade. Aqui na máscara, com o brush, eu vou dar uns cliques aqui para tirar um pouquinho do rosto, já que eu fiz uma ambientação já também no rosto do casal, para não ficar tão pesado. Eu vou vir também aqui com uma cor sólida. Peguei esse tonzinho aqui de vermelho. Vou dar um OK. Mudo aqui para a divisão. Dou um Ctrl I na máscara. E aí com o brush a gente vai fazer uns pontinhos de luz. Dá um pontinho aqui. Outro ponto aqui. Ficou forte. Só uns pontinhos mesmo. Fazer esses dois pontos por enquanto.
E aí, por fim, a gente vem com o ajuste de curvas. E aqui nas propriedades eu vou dar um ponto em cada uma dessa intersecção, tá? Após isso, esse ponto aqui de baixo, eu vou puxar um pouquinho pra cima. Você vê que vai ficando fosco, tá vendo? E é justamente esse efeitinho que eu quero dar. Deixar um pouco fosco o nosso criativo, ó. Daí eu vou chamar aqui de FX, são nossos ajustes. E daí, para finalizar o nosso criativo, eu vou selecionar tudo, Alt, Ctrl, Shift E, converto aqui em objeto inteligente, filtro do Camera Raw e vamos finalizar. Então aqui em efeito eu já vou colocar um pouquinho de claridade, um pouquinho de textura, mais um pouquinho de vinheta, de leve, granula um pouquinho. E aqui em suave, vamos colocar um pouquinho só de contraste. A gente já deixou fosco, né? Então vamos compensar um pouquinho só no contraste. E vou dar um ok. E tá pronto o nosso criativo. Se você gostou, se você curtiu fazer esse criativo aqui comigo, que você vê que é bem tranquilo, deixa seu like aqui, já se inscreve, porque toda semana eu tô trazendo novos conteúdos. E aí você vai receber tudo em primeira mão. Fechou? A gente se vê na próxima. Tamo junto!